Ora, boa noite, amigos espectadores deste programa Vocações e Missões. Já há muito que não estávamos juntos, hoje regressamos e comigo tenho o Ricardo Firmino, que nos está a falar via Zoom, diretamente de Campanhã, Porto. Então, entre-me em Campanhã, vamos fazer esta ligação via Zoom para chegar até vós, como de costume. E eu começo por saudar e agradecer ao meu convidado por estar aqui hoje, por ter aceito o meu convite. Obrigado, Ricardo, e espero que te sintas bem por cá. Obrigada, eu também agradeço o convite de fazer parte desta entrevista. E já agora, em breves palavras, eu gostaria que te apresentasses um pouquinho. Ok, olha, chamo-me Ricardo, tenho 23 anos, sou acólito, sou cristão, católico e acho que é o suficiente. Moro em Campanhã e sou do Porto, natural daqui, nascido cá, criado cá e pronto. E sou feliz sendo católico, sendo cristão e um jovem que pode dar o seu testemunho. Uhum, ok. Para muita gente que nos está a ver e ouvir, o termo acólito não diz nada. Mesmo para quem é frequentador assíduo das nossas igrejas, nem sequer sabe o que é um acólito. Às vezes passa um bocado despercebido. Queres explicar o que é um acólito e o que é que o acólito faz? Sim, a palavra acólito já diz muito em si. A palavra acólito significa aquele que acompanha no caminho. Se Hum, calhar assim será mais fácil para entenderem o que nós fazemos. Nós somos aquelas pessoas que estão vestidas de branco no altar, com uma roupa que se chama alva, que é aquele tecido branco comprido, com uma corda que também tem um nome, chama-se símbolo, e com uma cruz, normalmente de pau ou de ferro ou de outra coisa, de outro material qualquer. Mas nós somos aqueles que ajudamos na celebração da Santa Missa ao Senhor Padre, ao Diácono, ao Bispo, quem esteja a celebrar e a concelebrar. Somos aqueles que ampara a celebração, aqueles que mexem nos objetos litúrgicos, aquele que faz conexão entre o povo, a Assembleia e o altar. Nós somos essa ponte. Nós somos aqueles que, como a palavra acólito diz, acompanha, indo à frente, ao lado, atrás, a ajudar, a auxiliar para que a celebração corra da melhor forma possível e que haja um bocadinho também de harmonia entre todos, dando o nosso exemplo, com a nossa postura, com a nossa maneira de estar, com a nossa maneira de rezar. Ser acólito é toda uma espiritualidade que nos leva a estar mais próximos de Deus, do seu propósito de salvar os homens. E é isso que é ser um acólito, na minha opinião, claro. enfim. Na, pronto, continuando na linha de que muita gente não sabe muito bem do que estamos a falar, eh, vocês às vezes estão três, quatro, cinco acólitos no altar. Às vezes Uhum. depois, eh, vocês previamente dividem as tarefas entre vós. Eh, há encontros prévios para preparação ou é, ou é espontâneo? Vocês, Não, normalmente temos toda uma organização, normalmente cada grupo tem um porta-voz, aquilo que nós chamamos de chefe ou líder, sim. que é o porta-voz, não é? Aquele que nos dá as tarefas, aquele que nos ensina como fazê-las, portanto, não vamos para lá desamparados, temos sempre alguém por trás a nos dar todo um apoio e vamos aprendendo. Se correr mal, correu, se não correr, ainda bem, damos graças a Deus porque fazemos para que nada corra mal. E há uma preparação, temos reuniões, especialmente quando são cerimónias, agora que está-se a aproximar a Páscoa, temos a preparar as celebrações, não é? O material litúrgico que se vai usar, os livros, em que página é que se vai abrir, em que página é que se vai fechar e trocar o livro. Portanto, todos estes gestos que para muitos que não se apercebem até nem existem, mas para nós cada passo é importante, porque até numa troca de livros é preciso estar com atenção naquilo que se faz, qual é o livro certo, qual é a página certa, para que depois não, a celebração percorra o seu caminho natural, não é? Normal, normalmente. Olha, Exatamente. e é assim, tu és acólito, mas antes de seres acólito, tiveste que descobrir que querias ser acólito. Exatamente, há sempre, é um chamado também para ser ao serviço do altar. Como é que te sentiste chamado a servir no altar? Bem, como eu comecei foi muito engraçado, porque eu
tive aquela curiosidade de que já tinha amigos meus que eram acólitos, que iam para o altar, eu apenas estava cá em baixo na catequese, porque eu só fiz a catequese com 16 anos, não comecei na fé com 6 anos, como é o normal. Que já, se tiver a oportunidade de explicar, já contarei o meu percurso de fé, mas com os acólitos, que é o ponto principal, via amigos meus irem para o altar e ficava curioso com o nome dos objetos, com os gestos, tudo muito certinho, tudo muito ordenado. Até que eu cheguei a casa, comecei a procurar onde pude, o nome dos objetos, o que era um acólito, porque é que eles existiam. E uma vez na paróquia de São Martino de Lordelo do Ouro, com o Padre Domingos, com o Senhor Rui, que era o antigo, não sei se ainda lá está, mas era o antigo sacristão, e eu disse, gostava muito de ser acólito, vestir uma alba e ir para o altar, porque não havia acólitos nessa paróquia, pelo menos à semana. E eu ia lá muitas vezes à missa, durante a semana. E eu disse, gostava de contribuir mais sendo acólito. E ele disse, olha, por acaso estou a precisar, vou falar com o Padre Domingos a ver se ele te dá alguma formação. E o que é que aconteceu? O Padre Domingos chegou à sacristia para a missa habitual da semana, às 7 horas, e o Senhor Rui falou-lhe de mim. E eu estava ao lado e ele disse: Queres ser acólito, meu rapaz? Quero, Senhor Padre. Então pronto, vais vestir uma alba e vens comigo para o altar já hoje. E eu fiquei assim um bocado aflito porque eu não sabia nada, não sabia, só sabia o mísero nome dos objetos, míseros no bom termo, e fui assim lançado. E o Senhor Rui depois deu-me um apoio por trás, a dizer: Não te preocupes, eu estou lá contigo, dou-te uma ajuda no que é que tens que fazer, e pouco a pouco isto dá-se. E assim Uhum. foi, comecei a ir uma, duas vezes, três, até que eu vi que isto era mais sério que aquilo que se pensava. É realmente uma responsabilidade, porque fazemos toda a diferença numa celebração. Uhum. Mas, já disseste que fizeste o percurso catequético, iniciaste muito tarde, eu Uhum. ia chegar aí, depois dessa pergunta que te fiz. Era precisamente, eh, tu não fostes católico desde pequeno, não frequentaste a catequese na idade que normalmente os jovens frequentam, apesar que não há idade estipulada, quer dizer, cada um converte-se quando tem que converter e é chamado quando tem que ser chamado. Mas eh, como é que tu descobriste que Deus é importante para ti? Como é que começou a nascer em ti esta vontade de conhecer Deus? Foi através de um filme, por incrível que pareça. E eu não tive um percurso de vida lá muito fácil, não é? A minha mãe adoeceu com cancro quando eu tinha 14 anos e eu vi-me um bocado desamparado. E Uhum, eu andava a ver muitos filmes nessa altura para me distrair, para ocupar tempo, e lembrei-me, num filme de comédia, como Deus trabalha connosco é maravilhoso, num filme de comédia, onde os comediantes caíam e faziam as suas brincadeiras, e um deles disse assim: Agora fazemos como em Fátima, montamos um altar, acendemos umas velas e aí tudo passa. E aquilo ficou-me na cabeça e eu pensei: peraí, mas existe um filme de Fátima, que eu ouço tanto falar de Fátima e nunca sei nada de lá, que eu já era muito curioso. E decidi ver o filme de Fátima, que foi produzido pelo Santuário de Fátima. É um filme que está no YouTube que eu recomendo vivamente a procurarem e a verem, que é segundo os manuscritos da Irmã Lúcia, portanto, tudo o que a Irmã Lúcia nos relata é posto no filme. E eu comecei a ver aquilo, comecei a ver o amor de Nossa Senhora, o amor do anjo, a fé dos pastorinhos. E a frase que mais me ficou do filme foi: Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Ora, isto passou-se em 1917. Eu estava em 2016, não estou em erro. Deus já deve estar tão ofendido desde 2017. Acabou o filme e a primeira coisa que fiz foi colocar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima na minha cabeceira da cama. E depois procurar quem era Maria, quem era esta mãe tão admirável. Depois que a minha mãe faleceu, que acabou por não sobreviver, eu vi-me muito órfão, muito sozinho. E a exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, pedi à Nossa Senhora que assumisse o papel da minha mãe na minha vida. Passados estes anos todos, não posso dizer que Nossa Senhora não tem estado presente, que ela tem estado muito presente e bem presente como uma boa mãe. E então Nossa Senhora tem tomado conta de mim desde então. Procurei a catequese, foi muito complicado porque eu procurei primeiramente uma paróquia onde não havia catequista para a minha idade, tinha que me juntar aos pequeninos, mesmo eu dizendo que não me importava. Ia todos os sábados para o portão, via tudo a entrar e a resposta que me davam era sempre a mesma: deixa-me ficar o teu contacto que eu vou falar com o senhor padre, o pároco, para ver o que podemos fazer com a tua situação. E eu comecei a desanimar.
E então aconteceu-me um milagre também muito bom. É que, mais uma vez, fiz a novena à Santa Teresinha, fui buscar Santa Teresinha mais uma vez, e pedi-lhe que eu entrasse na catequese, porque era uma coisa, porque eu vi que quem não comesse o corpo de Cristo não se salvaria. E eu queria me salvar, eu não queria que a minha alma ficasse a vagar ou que fosse para o inferno. Eu queria ir para o céu. Não por ser um lugar onde eu estou bem, mas porque lá tem Deus. E Deus é todo o nosso, tudo aquilo que nós devemos procurar. E então, no terceiro dia da novena, como incrível que pareça, eu recebi uma rosa. E passado algumas semanas eu consegui entrar para a catequese noutra paróquia, com uma catequista que me deu catequese e que sinceramente não teve assim tanto trabalho, porque depois o senhor padre falou comigo, viu que eu já sabia o Pai Nosso, a Ave Maria, eu já rezava o terço, já lia a palavra, já tinha muita consciência. Então, no mesmo ano, sem muita catequese, ele pôs-me a fazer a primeira comunhão, depois a comunhão solene. No ano a seguir, com um bocadinho de catequese e de esforço, fiz o crisma. Portanto, sou crismado também e a minha ideia era ficar por aí. Eu quero ter a primeira comunhão, quero comungar Jesus e quero servi-lo no meu dia a dia. Mas o Senhor tinha outros planos para mim. E então acabei por ser coralista, salmista, catequista e acólito. Hoje só sou acólito, só me detenho para o acólito, porque é um chamado que eu sinto que Deus não quer que eu falhe. Não que quer que falhe aos outros, mas com o tempo. Se tiver que voltar a sê-lo, irei ser, com todo o gosto e todo o meu trabalho. Mas foi assim, o meu percurso. Uhum. Mas, ó, Ricardo, eh, pode parecer estranho a muitos que nos estão a ouvir. Normalmente as pessoas, mesmo aqueles que têm clientes, quando lhes acontece alguma desgraça, alguma perda, alguma tragédia, normalmente abandonam Deus, não se agarram a Deus. Contigo foi ao contrário. Não é muito estranho isto. É, eu já tive muitas provações, o Senhor já me tem mandado muitos desafios. E acaba por ser estranho para as pessoas que não têm fé. Como é que tu sofres tanto, tanto te ultrajam e tu mesmo assim não largas? Não posso largar. Cristo morreu por mim em público, eu não posso viver para ele em privado. E por que é que eu hei de me lamentar? Se o próprio Jesus levou a cruz, se o próprio Jesus foi açoitado, deram-lhe bofetadas, uma coroa de espinhos, por que é que eu hei de me lamentar? Quem sou eu para não sofrer? Sou mais que Jesus? Não. Sou Mas mais que tu és Deus? um, Muito menos. mas, ó, Ricardo, tu és um jovem, e na altura mais jovem eras ainda, nessas Hum, idades, os jovens não se preocupam muito com essas coisas, querem é brincar, passear, vadiar, assim, e contigo é. a coisa foi ao contrário. Eu desde sempre fui um jovem muito, muito calmo, muito do meu canto, muito de procurar a minha própria paz. Ah, pronto, e foi o Espírito Santo que também foi trabalhando em mim. Houve momentos, não posso esconder, houve momentos em que eu pensei que não valia a pena. Mas como eu pedi a Nossa Senhora para ser minha mãe, ela nunca me falhou. Então, nesses momentos em que eu senti que não valia a pena, aparecia-me 30 motivos ou mais porque é que valeria a pena. E E acreditas que vai acontecer mais vezes, de chegar à conclusão que não vale a pena e depois alguma coisa muda, não é? exatamente, quando Deus tem um propósito para nós, às vezes nós é que não queremos ver os sinais. Porque Exatamente. Deus manda-nos sinais, Deus manda-nos a sua palavra. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus e Ele fala muito connosco, especialmente ao que trata ao sofrimento. Às vezes o sofrimento é necessário. Papa Francisco tem uma frase que diz: às vezes os nossos óculos para ver Jesus são as lágrimas. Portanto, acho que essa frase já diz muita coisa. Uhum. E, além de dizer muita coisa, eu sei que tu eh, tiveste também uma ausência de princípios católicos. Portanto, não me parece que seja um grande segredo, nunca Ah, foste muito sim, sim, sim. acompanhado a nível de catolicismo pela tua família mais próxima, digamos assim, nunca tiveste grande acompanhamento. As pessoas Não. iam laicalmente, não era? Uhum. A minha família paterna, ou seja, parte de pai, são todos de outra religião. Não são, Sim, são cristãos, mas não são católicos. sim, Os sim. únicos que eram católicos era de parte de mãe, que entretanto já foram falecendo. Aprendi também algumas coisas com a minha mãe, não é? Nomeadamente o não errar. Não é não errar no sentido de não cometer erros, é a gente sabe que está errado, mudar.
não ser Uhum. mesmo. E a minha mãe sempre me ensinou muito isso. Quando eu fazia as neiras, ela repreendia-me e educava-me. E, portanto, acho que o grande Então também já tinha balanço de princípios, já tinha de algum princípio. é, É, sim, sim. sim, a minha mãe foi-me dando, quis que eu fizesse a catequese, quis que eu fizesse, mas eu recusei-me sempre porque eu achava que não queria. Não era E nada pronto, contigo isso. não, e ela não me obrigou, respeitou a minha decisão, mal sabendo eu que mais tarde o Senhor me iria chamar. Portanto, Deus tem sempre tudo preparado e perfeito. Não era a altura de eu ir para a catequese. E quando foi a altura, Ele chamou-me. E foi Ah, quando eu mais precisei. aliás, há sempre uma ocasião, uma altura para tudo, não é? Ah, Exatamente. mas, Ricardo, para quem tem 23 anos, quase com 24, não estou enganado, Uhum. ah, Sim, sim, tens uma doutrina, tens uma caminhada evangélica muito grande. Eh, Lês muito a Bíblia, lês muitos livros relacionados com religião, com Deus, com coisas, questões de fé, ou é sim, a tua sim. experiência só? Não, leio muito. Os meus livros preferidos que eu gosto de ler são baseados em religião. São os que eu mais leio. Eu gosto muito de rezar os salmos. Gosto muito de estar na missa com atenção na palavra de Deus e pôr em prática aquilo que Ele nos ensina. Gosto muito, lá está, de ser acólito e ser acólito dentro e fora do altar, ou seja, ajudar também os outros cá fora. Portanto, leio muito, informo-me muito. Quando não sei, procuro quem saiba, quem me possa ensinar. E estou sempre à procura de coisas novas, de devoções. Porque é que o outro tem aquela devoção? Porque é que ele gosta deste santo? Eu gosto de ouvir a devoção dos outros, porque isso também me ajuda a crescer. Sim, sim. Mas, vendo tu assim tanto, há assim algum livro que tu tenhas presente que queiras aconselhar algum de nós a ler? Algum de nós que está a passar uma fase assim de alguma dúvida, de alguma turbulência que nos possa ajudar a serenar? Há um livro que eu estou a ler agora, que eu aconselho vivamente, que é da editora de Coimbra, que se chama O Evangelho de Jesus Cristo, onde ele nos vai retratar as passagens bíblicas de uma forma ordenada, explicada e organizada. Ou seja, tem lá os evangelistas todos, cada um pela sua ordem, e vai tentando criar uma linha do tempo em que se passaram as coisas. Ou seja, é como se fosse uma leitura contínua dos evangelhos. Uhum. Portanto, aconselho vivamente esse. Depois existe outro, que eu também gosto de aconselhar, que às vezes neste mundo precisamos muito dessa ajuda e temos um grande santo para isso, que é São João Paulo II, onde ele tem um livro que se chama A Teologia do Corpo. E isso especialmente vai nos ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que nos focar nisso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então devemos respeitar o nosso corpo, o corpo dos outros, e também respeitar o que é o matrimónio, o que é o amor. O amor também merece respeito. Portanto, acho que esses dois livros, para quem está com dúvidas, para quem está a passar por uma fase de prontos, não sei se acredito, não sei se hei de acreditar, aconselho muito esses dois livros. Olha, e é fácil acreditar, é fácil uma pessoa viver o dia a dia acreditando, ou isto de acreditar da cama da trabalheira, mas, porque É é sim. exigente, não é? É muito exigente. Uhum. Eu sou extremamente contra a quem é cristão e não faz nada pela sua fé. Sou Hum, extremamente contra isso. Acho que hum, somos alguma coisa. Se somos trabalhadores, temos que fazer pelo nosso trabalho. Se somos exa- pais de família, temos que fazer pela nossa família. Se somos cristãos, também temos que o fazer por isso, hum. não é? Portanto, sou extremamente contra isso. O que eu acredito mesmo é que, numa frase de Mahatma Gandhi, que ele dizia: Eu amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, porque não vivem segundo o fundador. Acreditar é fácil. Opa, não é tão fácil quanto parece. Não é só ir à missa, dizer amém. Não, não é assim tão fácil. É preciso criar raízes de espiritualidade em nós e procurar os porquês, porque a fé também serve para ser questionada. Maria questionou o anjo. Como é que se fará isso? Eu não conheço homem algum. Como é que eu vou ficar grávida assim? Portanto, Aliás, a fé serve. hoje é o dia da Anunciação, não é? Uhum. E, Uhum. portanto, a fé serve para ser questionada. Porquê que é assim? Mas porquê que os católicos e os cristãos fazem isto e aquilo? Há sempre um motivo, há sempre uma razão. Não é fácil acreditar, mas com esforço
a gente chega lá. E depois há uma É. coisa maravilhosa que nós podemos confiar e pedir o auxílio, que é o Divino Espírito Santo. Ele é que nos dá toda a inspiração, toda a fé, é o Divino Espírito Santo. Peçamos a Ele, em ocasiões de dúvida, que nos ilumine e estejamos atentos ao que Deus nos quer. Mas às vezes, no nosso caminho na Terra, por muito que nós queiramos seguir a Jesus, há imensas tentações. E muitas vezes nós não damos conta que estamos fora do caminho. Eh, Quando isso te acontece, porque és humano e cada um de nós Uhum, tem o seu lado humano, como Jesus também o tinha, né? Eh, uhum. Quando te das conta, das-te sempre conta disso, ou muitas vezes tens que ser chamado a atenção, como é frequentemente? És tu que das conta? Normalmente, quando eu sinto que alguma coisa não está bem, sou eu que me dou conta do que está errado. Mas Hum, podemos sempre recorrer a alguém. Se a claro, opinião do outro for construtiva para a nossa fé, temos sempre que dar ouvidos. claro. Mas normalmente sou eu que me dou conta, e normalmente quando algo não está bem, procuro ver o que é que a igreja pensa, o que é que, os versículos bíblicos que falam disso, o porquê que é assim, o porquê que não é, e vou ao encontro daquilo que Deus vai pedindo à humanidade. Uhum. Oh, Ricardo, a Bíblia é rica em passagens muito belas. Uhum, Há assim um texto ou dois dos Evangelhos que tu gostasses de frisar, tal sim, em particular? sim. Eu gosto muito da parábola do trigo e do joio. Uhum. Porquê? Porque essa parábola, quem se recorda, lembra-nos que na altura da colheita, Deus vai separar o trigo do joio. E a determinada altura na passagem perguntam ao dono da ceifeira: porquê que tu não fizeste isso antes? Porquê que não permitiste? Porquê que permitiste que o trigo crescesse com o joio? E aí os discípulos perguntam a Jesus que explicasse essa parábola. E ele disse: o trigo são as almas boas, o joio são as almas más. O ceifeiro é Deus. Os ceifadores são os anjos. No dia do juízo, Deus vai separar o bem do mal. O mal vai ter o seu pago e o bem vai para o céu, vai estar bem. E porquê que o ceifeiro permitiu que o trigo crescesse com o joio? Porque os dois aprenderam um com o outro. O joio aprendeu a ser trigo e o trigo poderá ou não aprender a ser joio. E depois, consoante as suas escolhas, consoante os seus frutos, terão o que merecem. Portanto, acho que todos nós devemos ser trigo para ser colhidos e ser aproveitados. Mas Eh, porquê que Deus. Sim, por- sim, Porquê, sendo o joio o símbolo do que não é bom, né? uhum, O trigo, o símbolo do que é bom, estás a frisar uma questão muito importante. Deus deu a oportunidade ao joio de crescer, deu-lhe tempo para se converter e não se converteu. É isso que queres dizer? exatamente, é isso mesmo. Deus deu-lhe tempo para se tornar trigo e ele não soube ser trigo, porque Uhum. já era joio e não quis mudar. Isso que acontece connosco, não é? E exatamente, Jesus fez questão de nos contar essa parábola para dizer que é o que acontece com a nossa humanidade. Às vezes nós Se questionamos a Jesus, Deus. se Jesus não fosse assim, tu não tinhas chegado à idade que chegaste para te converteres. É Tinhas, verdade. tinhas ficado Eu- sempre joio, né? Exatamente, exatamente. E então, isto acontece no mundo. Às vezes questionamos a Deus. Ai, mas porquê que Deus tem tanto poder e não faz nada? Eu costumo responder com duas formas. Primeiro, não podemos culpar a Deus pelos erros dos homens. E segundo, estamos todos a aprender uns com os outros. Se eles querem ser joio, não podemos fazer nada. Só temos que nos resumir à nossa insignificância e tentar sermos o trigo, para que essas pessoas também mudem, para que essas pessoas olhem para nós cristãos e digam: eles são trigo, eles conseguem. Se eles conseguem, nós também conseguimos. Portanto, acho que é esta grande lição, esta grande passagem bíblica que eu tanto medito, tanto penso, que é a parábola do trigo e do joio. Uhum. Ah, há mais alguma, assim, que te gostes particularmente? Gosto muito também daquela passagem bíblica de Jesus, quando ele diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso faz-me lembrar que cada um vive para os seus propósitos. Há uns que preferem a moeda, a riqueza deste mundo,
e há outros que preferem os bens espirituais, aquilo que Jesus nos vem trazer. Portanto, cada um tem aquilo que merece, mais uma vez. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A capacidade de escolher é sempre um dom de Deus, não é? O livre arbítrio que Arbítrio. Deus nos deu para a Exatamente. escolha é o que nos salva. É isso que nos vai fazer escolher entre o bem e o mal, porque Deus não nos obriga. Há uma frase que eu já vi muitas vezes: o diabo oferece o prato, mas não nos obriga a comer. Só come quem quer. Portanto, é Exatamente. estar atentos. Hum. É engraçado, Ricardo, porque normalmente, e isto, quem anda na vida conhece muita gente assim, quando se fala do Evangelho e quando se fala da Bíblia, as pessoas, ou de Jesus, frisam sempre aquelas passagens que se referem a grandes milagres físicos, Uhum, a grandes curas. E tu, embora tenhas falado nisso, também foi metáfora, também foi parábola, porque não falaste dos cegos que ficaram a ver, dos paralíticos que ficaram a andar, dos surdos que uhum, ficaram a ouvir, mas falaram daqueles que se curaram espiritualmente, que a maior cura é essa, não é? Hum, exatamente. É engraçado, na tua faixa etária, pensarem assim, porque toda a gente espera coisas muito mais visíveis. Seria muito mais espetacular um cego ficar a ver, ou um coxo ficar a andar, etc. Tu não, foste buscar logo aquilo que é mais generalista, que é realmente a salvação e a perdição. A possibilidade que temos de nos salvar ou de nos deixar perder. Hum, Exatamente. e isso resume muito daquilo que tu tens partilhado connosco. Entretanto, tu também já foste catequista, já foste mais coisas dentro da igreja, mas agora sendo acólito, hum, Uhum. por exemplo, se, se tivesse a oportunidade de abraçar outros desafios, quais eram outras missões que gostavas de ter dentro da igreja? Há alguma missão que tu não estejas a ver a existir na igreja que gostasses de ver para poder cativar mais os jovens? Porque os jovens estão muito arredios da igreja, como tu sabes, né? Uhum. Não há assim tantos jovens como isso. Há muitas razões, a gente já sabe, mas como é que se poderia fazer com que um jovem se sentisse chamado a viver em comunidade? Eu, quando digo igreja, é em comunidade, que não é Sim, sim. partidos, né? Quando se refere a jovens, como eu, e como outros que também são católicos e muito bons, relembro muito São João Paulo II. É um santo da minha devoção, a qual também gosto bastante, e relembro que ele foi um grande impulsionador para os jovens na Igreja. Foi ele que criou as Jornadas Mundiais da Juventude, foi Uhum. ele que nos deu o livro da Teologia do Corpo, foi São João Paulo II que ordenou que se fizesse um catecismo para a Igreja Católica para esclarecer as dúvidas de todos, que até hoje temos esse catecismo. Ahm, Portanto, como trazer jovens para a Igreja? Demonstrando a nossa fé. Ai, mas eu sofro tanto, a minha vida é assim, é assado, eu tenho tantos problemas. Deus não está indiferente aos teus problemas. Só que se tu não lhe dás, ele também não te pode dar. Não porque ele não tenha poder, mas porque ele está à espera que tu o procures e o encontres. Porque a ovelha perdida somos nós, não é Jesus, não é Deus. Ele sabe bem onde está, mas também sabe bem onde nós estamos. Se não formos ao encontro dele, ele não poderá fazer nada por nós. Mas, oh, Ricardo, mas há muitas paróquias, isto agora aqui é muito mais denso, mas acho que é uma coisa que tens realmente possibilidade de se responder muito à vontade. Há muitas paróquias aqui na nossa diocese, eu falo da Diocese do Porto, que é a que eu conheço melhor, que não está muito receptiva à participação dos jovens, porque a liturgia é muito pesada, é muito sombática, é muito triste, não há alegria, e não há espaço para que o jovem se expresse com a sua alegria, com a sua juventude, com a sua jovialidade. Está toda cheia de mofo. Aí. Eh, E normalmente as pessoas que lá estão, as mais velhas, claro que eu vou levar nas orelhas, porque os mais velhos não vão gostar disto, acham que são donos da verdade e que são donos de Deus e destes espaços sagrados.
e então não dão a abertura necessária para que aqueles que se sentem fora da igreja deixem de se sentir fora e se sintam dentro. O nosso querido Papa Francisco, quando esteve cá na JMJ, disse com muita intensidade que a igreja era para todos, Todos. todos, todos, e era de todos, todos, todos. Só que ele disse isso, mas isso na prática nós costumamos a ver que os todos, todos, Não são continuam a todos, ficar todos, todos. mas começa a não ser tanto assim porque somos alguns. Os todos, todos vivem à volta, vivem longe, vivem nas rebeldias, nas periferias, não são convidados. Um, Deus da graça realmente deixar convidar, deixar envolver, mas isso é um dom que nem todos podem ter, não é? Nem todos conseguem ter. Uhum. Pronto. Tu, como jovem, nunca te sentiste empenhado nem desafiado a construir grupos de jovens à tua volta para abanar com a igreja, abanar com o alicerce dessa igreja velha, caduca, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é o rosto desta nossa igreja. A nossa igreja está de ser rosto de Cristo. Sabe o que eu quero dizer? Sim, Esta sim, igreja sim. que nós vivemos hoje tem pouco de Cristo. Parece que Cristo Eu, fica cá fora. em relação a isso, partilho muito da opinião do nosso querido Papa Francisco. Acho que o nome Francisco assenta-lhe muito bem, porque ele tem sido um reformador. E Uhum. onde ele diz que temos que ser uma igreja em saída, uma igreja que é de todos, de todos, de todos. A igreja não é um grupinho de pessoas que está junto do padre, que faz e desfaz, e eu quero assim, e eu já ando aqui há muitos anos e tenho direito a isto ou aquilo. Somos todos iguais perante Deus. No tanto faz ser acólito, padre, coralista, somos todos iguais, somos todos seus filhos, e ele ama-nos, e ele temos que nos lembrar que Jesus veio para os pecadores, veio para os enfermos, e naquela altura, não é? Que também já havia religião e religiosos, Jesus repreendeu muito e severamente aquela gente, criticando de quererem dar nas vistas, de não serem humildes, chamando-os até de hipócritas, não é? O que é que eu tenho a dizer? Em relação a essas igrejas decaídas, se não querem mudança, temos que respeitar. Mas se é aquele velho ditado, Deus ajuda, quem muda, Deus ajuda. Nós temos que procurar onde nos sentirmos bem. Se essa paróquia não nos consegue corresponder às expectativas, se as pessoas de lá não nos acolhem, até porque há uma passagem bíblica que vai dizer isso mesmo, quando diz assim que nenhum profeta é bem recebido na sua terra, não que todos nós sejamos profetas, mas isto para dizer o quê? Que até os profetas, pessoas enviadas por Deus, não eram bem aceitos. Portanto, nós, como abaixo disso, também muitas vezes não seremos bem aceitos. Não seremos bem olhados, não seremos bem ouvidos, seremos julgados, criticados. Mas a gente tem que passar por cima de tudo isso e pensar: muitas igrejas há. E a palavra igreja só surgiu há uns anos, porque nos primeiros séculos a palavra igreja chamava-se igreja às pessoas que se reuniam, aos cristãos que se reuniam em grupo para rezar. Um grupo de cristãos a rezar era uma igreja. Hoje uma igreja é um edifício. E nós temos que quebrar esse conceito. A igreja não é um edifício, a igreja somos nós somos as pedras vivas dessa igreja. E temos que quebrar esse conceito de que a igreja estão sempre a rezar as missas. Não. A igreja é o ajudar. Eu ajudar o outro já estou a ser igreja. Eu a rezar estou a ser igreja. Eu a espalhar a palavra, eu a dar um bom conselho já estou a ser igreja. Portanto, a igreja são as pessoas, não são os edifícios. Então, tu estás realmente na linha de mudança, ou seja, eh, o retorno ao que era Jesus, o que era no tempo de Jesus, em que não havia como há agora a igreja de pedra, havia a igreja Uhum, espiritual, que éramos todos nós, não é? Todos uhum. os discípulos e seguidores. Eh, Se a igreja voltar a beber dessa fonte, tudo muda. Sim. Não, o que eu estou a dizer não é que não deixem de haver igrejas físicas, não é templos, não estou a dizer isso. Até porque eles fazem-nos falta, porque nós temos que ter a Santa Missa, precisamos dos sacerdotes, todos são essenciais. O que eu estou a dizer é, na nossa espiritualidade pessoal,
temos que ter a consideração e a ideia que a igreja não é o edifício, a igreja somos todos nós somos essas pedras vivas que dão alicerce a essa igreja Pois, católica, apostólica, romana. sim, sim, sim. Mas repara, no tempo de Jesus não havia padres, no tempo de Não, Jesus não havia acólitos. Quer dizer, não. havia tudo isto, mas não tinha nomes. Tinham, eram os fariseus, que eram Sim, os líderes religiosos da altura. sim, sim, que também eram, valha-me Deus, às vezes, não é? Ahm, Sim, mas não havia estas, todas estes estas termos. nomenclaturas, todos estes termos. E a igreja Uhum. tipo, era viva, era um Era produto vivo, sagrado, não era profano. Ahm, e nós conseguimos viver sem igrejas de pedra. Em países pobres, África, América Latina, por aí fora, as pessoas rezam ao ar livre, não há igrejas. Às vezes exatamente, não há padres, são os leigos que celebram. Há um leigo exatamente, que faz o lugar de pastor. sacerdote. Eh, nos outros religiosos, na maior parte deles, também não há padres, há pessoas, há líderes, há pessoas que estudam mais um pouco a Bíblia e fazem esse serviço de realmente acompanhar espiritualmente o outro. Eh, Daí a perguntar-te se um dia a nossa Igreja Católica deixar de ter bispos, padres, religiosos consagrados, achas que é uma grande perda ou pode ser uma oportunidade de nós leigos assumirmos mais responsabilidade na Igreja? Primeiro, porque eu não vejo isso acontecer, não é? E segundo, acho que seria uma grande perda, porque todos são essenciais. As ordens religiosas fazem-nos falta, os sacerdotes fazem-nos falta, os bispos fazem-nos falta, o Papa faz-nos falta. Tanto rezamos por ele e precisamos dele. Isso. Tudo faz falta. Eu não vejo o fim das coisas porque as ordens religiosas, franciscanos, os beneditinos, as irmãs clarissas, tudo isso faz-nos falta porque também são o rosto de Deus. Porque essas pessoas dedicam-se a uma vida mais santa, mais casta, mais pobre, muito mais configurada com o Evangelho. Faz-nos Mas falta. há Não? dioceses em que já nem há sacerdotes, quase, já não há religiosos, eh, Sim. e a tendência está a aumentar para que assim seja. Eh, o que é que tu achas que pode acontecer para que isso não aconteça? Ou seja, para que se torne a ter gente consagrada? Primeiro pedimos a ajuda do Espírito Santo, rezar. Nada se faz sem o primeiro pedimos a Deus. Depois, com uma igreja viva, reformada pelo Espírito, transformada pela vontade de Deus, Deus pode nos dar mais vocações sacerdotais, religiosas. Temos que pedir muito ao Espírito Santo que dê sacerdotes à sua igreja. Mas é assim, Deus dá-nos a liberdade de escolhermos. E uma vocação consagrada não é uma vida aliciante. Uma questão, não estou a dizer eu próprio, mas não é fácil, nem é aliciante para um jovem hoje, e aliás, cada vez os padres são ordenados mais tarde, eh, Uhum. querer ser padre. Não pode ter a sua família, não pode ter os seus filhos, não pode eh, ter a liberdade que nós temos. Estou a provocar-te, não estou a dizer que é assim. Sim, mas Como é que é? quem vai para sacerdote, quem vai para religiosa, já sabe para o que vai, não é novidade, não é? E a certo momento Jesus diz-nos na palavra: deixai as vossas casas, os vossos pais, os vossos filhos, e tereis 3 vezes mais disso tudo. Um abandono total na vontade de Deus, não é? É isso que os sacerdotes e os religiosos procuram. E quem vai para lá já sabe para o que vai. E ganha três vezes Ó, mais. Ricardo, se assim é, porque é que cada vez há menos e os que há desistem? Porque o mundo oferece muitos caminhos. E como referimos já, Deus dá-nos o livre arbítrio. Cada Uhum. um escolhe aquilo que quer. Claro que viver uma vida preso, como vulgarmente se diz, que eles não estão nada presos, quanto mais perto de Deus, mais livres, presos, não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo.
acaba por desencantar, não é? Mas assim tem que ser para manter a ordem, assim tem de ser, porque Deus, a quem muito é dado, muito é exigido. E se Deus nos dá a possibilidade de transformar o pão e o vinho no seu corpo e sangue, por que é que Ele também não há de exigir uma vida santa de nós? A gente tem que viver segundo a sua vontade. Não é o ter família, não é o ter filhos que vai atrapalhar. Mas agora eu ponho assim a questão. Imaginemos que um sacerdote é pai de um filho, de uma filha, tem família e que as coisas não vão bem, que o filho é um bandido. Como é que vai esse sacerdote para o altar? Não vai estar com atenção no que está a fazer, não vai conseguir concentrar-se nos seus fiéis, porque o seu coração está preocupado com outras coisas. É preciso haver este abandono para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, um abandono das coisas deste mundo, para vivermos uma vida mais casta e uma vida mais ao serviço de Deus. Mas É por isso, é muito difícil, Ricardo, deixar tudo para viver uma vida assim. Não podes ir à discoteca, não podes ir para as noites, não podes ir para baricos às vezes que queres, não podes andar por aí na, na bobaela. Não é fácil. E não é fácil, eles não são é ordenados fácil. com 20 e poucos anos, com muitas perninhas bonitas aí à mostra, maminhas de fora, como dizem naquelas canções pimba, não é? Sim, Um, sim, sim, e eles também têm olhos na cara, também têm coração, também têm é sentimento, verdade. também Mas têm... quando nós nos espiritualizarmos, quando nós procurarmos em nós o que é o sentido da nossa vida, tudo isso passa a ser apenas passageiro. Eu acredito Uhum, nisso. uhum, Não quer dizer que as tentações não surjam, mas o importante é ser firmes no nosso propósito. Se Deus nos seus mandamentos diz para não olharmos à mulher do próximo e não fazemos nada com relevância a isso, por que é que o iremos fazer? É a tentação. Pois é a tentação, mas há que combatê-la. E Deus dá-nos todas as armas necessárias. Portanto, é só ter perfeitamente força. contigo, concordo perfeitamente contigo, né? Nós temos que ser Eu penso, mais fortes, sim, sim. Mas não é fácil, né? Pois não, não, não é fácil. Nenhuma tentação de nenhum género é fácil. é fácil. Nós é que temos que ter força, mas também, se Deus permite que essas tentações aconteçam, é porque Ele sabe que já estamos preparados para as enfrentar. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Nem um cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus o permita. Portanto, se essas tentações acontecem, é porque Deus sabe que lá no fundo, por mais que a gente não consiga perceber-se disso, Deus sabe que já estamos preparados para enfrentar isso. E que isso vai nos fazer crescer na fé e na espiritualidade. Eu vou cometer, se calhar, uma heresia, mas olha, que me perdoem as elites da nossa igreja. E tu tens um discurso mais assertivo e mais livre do que muitos bispos e padres. Como é que isso é possível? Não, Não tens não medo, sei. não tens medo de falar de coisas que eles não falam. Não, as coisas têm que se debater. Só a gente sabendo onde está o problema é que o consegue trabalhar. Se a gente não souber qual é o problema, não vai conseguir arranjar uma solução. E as coisas têm que se debater. E eu sou muito aberta. Há pessoas que às vezes vêm ter comigo, têm medo de dizer alguma coisa porque eu sou crente e vou julgá-las. E às vezes as pessoas dizem qual é a questão, o problema, e eu continuo na minha paz porque são coisas normais do ser humano. Deus Uhum. não nos fez extraterrestres. Deus fez-nos humanos, com os nossos defeitos e qualidades. E temos que atender às necessidades de cada um. O que para nós é muito vulgar, para o outro é um tabu, e por assim vai o mundo. E há que quebrar essas barreiras, perceber e respeitar a toda a gente. Quem não quer falar, não fala. Quem tem a liberdade, ao menos que fale para ensinar e para instruir. Mas a nossa igreja católica ainda tem muitos tabus. Tem. O Papa Francisco tem vindo a quebrar muitos, mas infelizmente ainda usufruímos de muitos tabus muito em relação ao matrimónio, ao namoro e tudo isso. Uhum. E em relação à vida que cada um leva, nós rotulamos as pessoas muitas vezes injustamente ou sem termos argumentos válidos para isso.
Ah, é que eu é jovem, os jovens agora não têm valores, não têm princípios. Ah, aqueles já são velhos, já não têm consciência, porque já estão caducos. Nós temos tendência para pôr sempre a culpa nos outros. Eh, e eu não estou a ver muito nós, católicos, responsáveis, porque há aqueles que ainda não têm grande sentido de responsabilidade na igreja, embora vão ao tempo, mas não passam disso, não é? Uhum, A apontar o dedo para o caminho certo, ou seja, não vamos hum, excluir, vamos incluir, porque eles são assim, mas nós também não temos feito nada porque eles sejam diferentes, não nos temos ajudado, temos excluído. Aquele é é verdade. diferente, aquele é divorciado, aquele é não sei quê, não sei o que mais. Às vezes, Uhum, apontamos tudo e todos, né? E então é os jovens verdade. levam porrada velha, não é? É cada cacetada. E há jovens muito bons, como tudo, não é? Ricardo, perante tudo isto que nos rodeia, tu tens este discurso arrasador que nos abala, que nos faz pensar. Estamos a meio da quaresma, já entre adotes, já estamos a Uhum, chegar à grande semana, a Semana Santa. é Hum, verdade. Não é estranho nós vivermos tantas vezes estes tempos que Deus nos oferece? Sim, Uma vez no ano é todos. o Advento, outra vez é a Quaresma, duas vezes no ano temos dois grandes momentos tão fundos. E não E mudar. ainda bem que usar. Ainda bem que usar, porque cada coisa no seu tempo, não é? A flor reabre, a flor desabrocha no seu tempo. Então, este tempo da Quaresma é de reflexão, tempo de nos prepararmos para a grande festa da ressurreição, que é a festa mais importante de todos os cristãos. O tempo do Advento é prepararmos para o Salvador que aí vem, que vai nascer, que vai ter um propósito no mundo, não é? Ainda bem que existem estes tempos, para nós também pousarmos a cabeça, segundo as leituras e a palavra de Deus, claro está, pousarmos a cabeça e pensar o que é que eu tenho que mudar, em que é que eu posso mudar, em que é que eu posso melhorar. Acho que nós devemos nos debater diariamente com estas questões. Em que é que eu sou bom? Em que é que eu não sou? E se não sou, por que é que eu não sou? Por que é que eu não procuro mudar? Se Jesus também passou 40 dias no deserto, por que é que eu também não hei de fazer um sacrifício nesta quaresma? Jesus foi tentado imensas vezes. Por que é que eu também não posso ser tentada? Por que é que eu também vou definir uma coisa para essa quaresma e as tentações não irão aparecer? Não sou mais que Jesus, não é? Portanto, ainda bem que existem estes tempos para nos preparar, para preparar a nossa alma, porque realmente aquilo que nós não vemos é aquilo que é mais importante. E uma Só, missa, só, Ricardo, mas entretanto, e lá está, estávamos sempre a bater na mesma tecla. Temos estes tempos grandes, e nestes tempos grandes há momentos grandes, há retiros, há há reflexões profundas, há caminhos que se fazem em cada semana, itinerários. Eu, normalmente, eu vejo as pessoas a fazerem estes itinerários, mas quando saem do itinerário, voltam ao mesmo. A vida não mudou. Será que as é, pessoas não se convertem? Será que as pessoas não se deixam ir por aquilo que o Espírito Santo lhes incutiu? é o trigo e o joio. Voltamos à mesma parábola, Continuamos não é? no campo, não é? Continuamos no campo. É, continuamos a recolher o trigo e o joio. Deus deu-nos a liberdade. Há aqueles que aproveitam a palavra para mudança, há aqueles que aproveitam a sua vida para fazer um bem para os outros, e há aqueles que pensam que vão à missa, dão a sua parte, dão a E esmolinha, já chega, não é? e já chega, e já vou para o céu e pago o céu às prestações, e quando lá chegar está tudo pago. Não é assim. Não é assim porque Jesus não precisa dos nossos louvores, Deus não precisa. Porque é que Ele os quer? Porque Ele considera-nos filhos e não há pai ou mãe que não goste que o filho diga eu gosto muito de ti, eu valorizo-te. Portanto, Deus só exige isso de nós, que compramos os seus mandamentos, a sua palavra. Oh, oh, Ricardo, se- isto é quase, hum, não diria impossível, mas é quase impossível.
Se a igreja que somos nós, em vez de na quaresma ou no advento, terem sempre um padre ou uma pessoa muito especializada na fé. Isto é uma frase que eu não gosto, mas é empregue, de Hum, mau gosto, digamos assim. Se em vez dessas pessoas a orientarem a retiros, se chamassem a ti para orientar um retiro, tu aceitavas? aceitava. Sim. Aceitava não por mim, para meu mérito, mas porque eu sei que há almas que precisam tanto de conhecer a palavra de Deus, tanto de serem salvas, uma palavra de apoio. E eu, por essas pessoas, eu se calhar perdi a vergonha, porque a pessoa está também muito envergonhada, mas perdi a És vergonha de ajudar. envergonhado? Não me parece, não? Depois que a conversa flui, a vergonha passa, mas no início é muito complicado. Não, mas olha, então, e neste tempo da quaresma que estamos a viver, em que leitura te baseavas para fazer para orientar o retiro? Precisamente no trigo e no joio, que acho que voltámos a bater lá, mas acho que é uma boa leitura para este tempo da quaresma. E também, se houvesse segunda opção, ou se tivesse que ser, também nos 40 dias de Jesus no deserto, não é? Das tentações. Uhum. Porque, como o Papa Francisco diz, com o diabo, com o mal, não há conversa. É a palavra de Deus. Jesus fez isso, ele não debateu, não teve ali com teologias, foi buscar a palavra de Deus. E nós temos que ser igual com o nosso próprio mal, não há conversa, é a palavra de Deus. Ai, mas eu tenho a tentação de roubar, de matar. A palavra de Deus não ensina assim, portanto não é assim que eu irei fazer. Isso são tentações. E se eu, se fosse eu convidar-te e te desafiasse e dissesse, olha, a leitura tem que ser esta, tem que ser falar do filho pródigo. É uma boa leitura também. Também aceitaria. Também gosto muito dessa passagem do filho Uhum. pródigo. Aliás, eu, em muitas vezes da minha vida, revi-me nessa parábola do filho pródigo. Mais vezes no filho pródigo ou naquele que se armava bem bonzinho e não saía de casa e fazia tudo o que o pai podia. Não, no filho pródigo, aquele que se afastou, que muitas vezes duvidou, que muitas vezes pensava que conseguia sozinho, mas quando foi a ver, estava vazio, porque aquilo que realmente lhe interessava e ele queria, faltava-lhe. Será que um dia nós vamos ter a igreja cheia de filhos pródigos que regressam à casa do pai para que a festa seja feita? Duvido, mas é assim. Se as pessoas soubessem o valor da missa, não havia templo que chegasse para tantos fiéis. As pessoas, infelizmente, não são informadas. Nós, católicos, às vezes não conseguimos informar, porque também as pessoas não procuram, porque a informação existe, não é? Mas a missa tem um valor incondicional. Incondicional. Não há valor que paga a Santa Missa e tudo aquilo que ela nos pode oferecer espiritualmente e também interpessoal, não é? Porque na igreja também se faz muitas amizades. Não é Uhum. tudo Pai Nosso Ave Maria. Também se cria Claro, ainda bem. apoio, Hum. é, também se cria apoio, amigos, conversas. Portanto, acho que infelizmente cheias não estarão, mas haverá sempre um ou outro filho pródigo que vai acordar desta morte que é o pecado e vai voltar à vida eterna. Vai se voltar para a vida eterna. Uhum. Mas depois de tanto tempo de conversa, encontrei uma palavra tua que nunca tinha ouvido aqui, que é Aí duvido. sim? Duvido. Nunca tinhas falado no verbo duvidar. Foi a primeira vez que falaste no verbo duvidar. Achei giro porque foi precisamente naquela parte em que realmente acho que até o próprio Deus tem dúvidas. Eh, Porque realmente parece uma missão Sim, muito eu disse que coisa. duvidava que as igrejas iriam estar cheias, porque o mundo como corre, há muita falta de Deus. Não É, vejo do dia para a noite as pessoas voltarem-se para a religião, não eu nem vejo. falava nem voltar para a igreja, para a religião. Era converterem-se a esta bondade. Não queria ir tão longe de encherem as igrejas, era encherem-se de Deus, encherem-se do bem, porque o filho pródigo, quando regressou a casa,
veio porque se arrependeu de tudo o que fez de menos bom, de menos correto, de menos humano. E faltava-lhe o divino. Da forma que ele tinha, não era só de pão, era de Deus. O coração de um homem, dos humanos, tem uma dimensão infinita. Só um ser infinito é que o pode satisfazer. Não há bem material nesta Uhum, terra que nós humanos, por muito tempo que o tenhamos, vá satisfazer. Nós queremos sempre mais. Tenho uma casa, mas quero uma melhor. Quero um carro, mas quero um carro melhor. Quero uma bicicleta, mas quero um carro. Ou seja, o coração do homem nunca é um coração satisfeito. Só um ser infinito é que o pode satisfazer. E enquanto as pessoas, enquanto o povo não se voltar para essa satisfação plena, vai ser muito difícil converter as pessoas, porque as pessoas vão exigir milagres. E o maior milagre é a conversão. Porque é olhar para trás e pensar, eu já fui assim, mas hoje sou assim. E isso é o maior milagre na nossa vida. Não é um cego ver, não é um coxo andar, porque isso são milagres que toda a gente está à espera. E Jesus opera milagres às vezes que nem são perceptíveis aos nossos olhos, como por exemplo a conversão de alguém. É um milagre. Porquê? Porque aquela pessoa abriu os olhos espirituais à fé para seguir um caminho mais reto. uhum. Foi o que aconteceu contigo. Prontos, podemos Andaste, aplicar assim. andaste cego durante muitos anos, quase, né? Sim, sim, Eh, Fisicamente também não me vias muito bem, mas principalmente também não me vias. E agora, de exatamente. maneiras. Sim, exatamente. E era engraçado que eu, em pequenino, era muito fascinado pela imagem de Jesus, ao ponto de a minha mãe ter que me dar uma imagem do Sagrado Coração de Jesus para eu ter, que eu achava que aquilo era um boneco. Ah, Pois é que a minha mãe explicou-me que aquilo não era um boneco, era uma imagem sagrada que tinha que estar direitinha, pousada. Mas eu, quando era pequenino, eu brincava com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, na minha inocência, achando e que não tinha aquilo, mal nenhum. Eras inocente. mal nenhum, Foi. mal nenhum. Aliás, era bom que todos brincássemos com assim, Sim, porque e também eu era muito fascinado pelos crucifixos. E o meu tio tinha um crucifixo, esse meu tio já faleceu, mas ele deu-me o crucifixo dele. E eu estava sempre a pedir-lhe o crucifixo, a cruz, que ele tinha uma capelinha no quarto dele. E ele tirou a cruz e disse: Agora dás três beijinhos. E eu dei três beijinhos e essa cruz ficou para mim. Ele ofereceu-me essa cruz e até hoje ainda a tenho. É uma cruz que eu guardo de um tio a quem eu tinha muito carinho, um tio que também tinha muito, era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima e tinha muita fé. E fiquei com essa cruz. Portanto, mais uma lembrança minha da minha infância, de quando eu beijava o crucifixo e o meu tio dizia que era para dar beijinhos ao Jesus e eu dava beijinhos ao Jesus. pois, às vezes esses pequenos gestos marcam para sempre, né? É verdade, é verdade. É destas coisas, dos tais objetos que tu guardas religiosamente, hum, Hum, além das lembranças do teu tio. Hum, sim. É interessante também, Miguel, eh, porque tu, ouvindo a tua voz, ninguém te dá a idade que tens. Eh, Quem te vê, não sei porque não te estou a ver, mas eh, essa juventude não será também mão de Deus, ou seja, esta jovialidade não será o toque divino que te torna com um ar mais leve, com uma palavra suave, e que quando a pessoa é suave, é leve, parece mais nova, parece mais jovem, não é? Deve ser esse o segredo, porque a fonte da eterna juventude ainda não a descobri, né? Portanto, se eu souber qual é a receita, eu partilho, mas não, eu também não sou E- muito alto fisicamente, também muita gente não me dá aos 23 anos, mas, mas tenho 23 anos e sou jovem. Mas a fonte eterna juventude está dentro de ti sempre. Sim, e ó, acredito eu que seja Deus, não é? E o Espírito Sim, sim, Santo. sim, sim. Isso sim, são a nossa ponte. Uhum. Olha, Ricardo, a nossa conversa, como pode imaginar, dava para ir até ao fim da quaresma e celebrarmos a ressurreição, mas a noite vai avançando e a hora também, e depois quem nos ouve também fica um bocado saturado porque não pode parar e não pode ficar sempre a ouvir, 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 eh, porque tem mais coisas a fazer. Lá está, o não conseguir desprender-se do mundo, das coisas para ouvir as coisas de Deus, o que é espiritual.
nós estamos realmente a caminhar para a Páscoa e a caminhar para o fim do programa. Eu queria terminar o programa com um simbolismo muito próprio. Vamos viver mais uma vez, vamos celebrar mais uma vez o grande dia da ressurreição. Antes da Uhum, ressurreição, vamos ter que celebrar o tríodo pascal, toda a caminhada para o Calvário, paixão e morte, e depois a ressurreição. Ah, Que mensagem neste tempo de Quaresma, em que ainda está um bocadinho longe de celebrar a grande vitória, que mensagem é que tu poderias nos deixar para que nós já puséssemos os olhos sem fugirmos de passar por outras vivências e experiências espirituais que vamos ter que passar. Mas uhum. que mensagem é que deixarias para nós quando chegarmos ao dia 20 de abril de 2025, que é este ano, eh, estamos realmente nesta noite, sábado para domingo do dia 20, estamos realmente a cantar a Aleluia de uma forma diferente dos outros anos, com mais alegria. Que mensagem é que deixarias aos nossos espectadores? Primeiro que, às vezes, uma frase que ainda ontem referi, a ovelha perdida não volta para a igreja por causa do olhar e julgamento das outras 99. E acrescentar a esta frase que não nos podemos esquecer que viemos do pó e que ao pó retornaremos. Portanto, vamos vivendo a Quaresma, a Páscoa aproxima-se da ressurreição, com ele que ressuscita em nós a vontade de mudança, a vontade de sermos melhores, a vontade de emendar os nossos erros, a vontade de olhar para Deus e dizer: não é porque eu trago uma cruz ao peito que tu às vezes estás lá, no meu peito. Portanto, eu quero-te vivo e ressuscitado dentro do meu peito. E trazer uma cruz nem sempre às vezes é um símbolo de fé. Às vezes as pessoas olham para a cruz como o sofrimento, como a pena, como o castigo, mas a cruz lembra-nos que Deus está disposto a ir até à cruz por nós, pelo nosso amor, por um bocadinho da nossa atenção, porque Ele é Pai e Mãe também, como diz o nosso Papa Francisco, e Deus espera as nossas palavras, Deus espera as nossas preces. Deus é um Pai que não se cansa de nos perdoar e Ele quer viver no nosso coração vivo e ressuscitado. Vivo e ressuscitado para nós, vivo e ressuscitado para os outros, vivo e ressuscitado para todos. Portanto, levemos esse Cristo vivo e ressuscitado no nosso dia a dia, nos nossos pequenos gestos de gentileza, nas nossas palavras meigas, nos nossos bons conselhos, nos nossos convites para estarmos com os nossos irmãos, nas nossas preces pelos nossos inimigos, que é muito importante rezar por quem nos odeia, por quem nos calúnia, por quem não gosta de nós, é muito importante rezar por essas pessoas. E fazendo isto, Deus vai nos mostrar qual é o caminho que Ele quer para nós, porque todos nós temos um propósito. Uns é rezar, outros é ser sacerdotes, outros é ser acólitos. Portanto, todos nós temos um propósito e Deus precisa de nós neste mundo para continuarmos a sua missão salvífica, que é salvar as almas. E é esta a mensagem que eu gostaria de deixar para todos que em 2025 vão viver esta Páscoa e este tríduo pascal. Sim, e já agora, ehm, resta-me também agradecer-te e desejar-te que vivas uma Páscoa ainda muito mais intensamente do que as outras 23 que já viveste até hoje, que nem todas conseguiste viver, porque em Com criancinha certeza. não tinhas consciência, não é? É Mas verdade. desde pelo menos do momento em que tu começaste a conhecer realmente Deus e a viver Deus na tua vida, eh, que esta seja uma Páscoa ainda mais especial, mais intensa na tua vida, eh, Muito e que te obrigada. ajude realmente a descobrir mais caminhos, mais e mais, para poder servir, eh, quer como acólito, quer como pessoa que és, eh, o mundo que te espera, que Deus assim te envia, e é isso que Ele de certeza que te pede e quer de ti. Hum, eu também espero que quem nos esteja a escutar e a ver se deixe tocar pelas palavras que o Ricardo aqui nos deixou. hum,
não se esqueçam que é um jovem de 23 anos. eh, Ele tem 23 anos, e muitos outros, têm menos, têm mais, e não vêm cá, não foram convidados. E ele veio cá e ele um bocado disse ontem, como disse ontem, ele disse ontem mesmo aquilo que disse aqui, porque ele veio ao terço online, ao terço inclusivo online, e eu fiz aquilo que me devia, que me competia, que era pescá-lo. Nós também temos que ser pescadores de homens. E então, associado, ao Ricardo, eu pesquei-o. Portanto, ele veio cá hoje e daí termos aqui o Ricardo connosco. A pesca faz-se assim. Se você quer ser pescador de homens, pesque-os e traga-os até aqui para eles também darem o seu testemunho, não só de fé, das suas experiências, de testemunhos de vida que possam não ter fé, mas terem uma riqueza interior também muito grande para partilhar connosco. Eh, Nós todos temos muito para dar. Por estranho que pareça, não há ninguém que não tenha nada para dar. Ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, nem tão pobre que não tenha nada para dar. Isto é o meu espírito comboniano a falar. Então, um bom resto de quaresma, tempo quaresmal, passa no instante, infelizmente, passa muito depressa, mas que a ressurreição, o tempo do tríodo pascal, que ainda é mais pequenino, se torna muito grande e faça parte do nosso dia a dia, do vosso dia a dia. Ricardo, um bem-aja e Muito que obrigada. no dia 20 os coros te rodeiem de aleluias. Muito Obrigado. obrigado. E a si também. Tudo de bom para si. Obrigado, Ricardo. Para ti e para os teus também, uma santa e feliz Páscoa. Muito obrigada.